tendo uma dimensão daquilo que você está propondo a ele. Então aqui não vai ficar tão estranho. Porque ficar nessa, texto, nota, texto, nota, texto, nota, cansa, tá? Então, se for trabalhar um pouquinho nota de rodapé, não abuse, tá? Tente não abusar tanto de nota de rodapé. Porque senão você perde o leitor, você pode sofrer também, dependendo. Se você vai trabalhar um texto para uma editora, a editora vai fazer cortes. E muitas vezes você não pode nem sequer fazer negociação. Então você tem que trazer aquelas notas sucintas, claras, né, que fiquem muito bem esclarecidas, né, pro seu leitor sobre aquilo que está sendo tratado numa cena, numa passagem, né, num diálogo ali entre os personagens, porque a gente não pode partir do princípio que todo mundo sabe de tudo, né, que todo mundo conhece, né, um pouco de mística, de religiões de matrizes africanas, de matrizes de origem indígena e por aí vai. Então a gente tem que entender que nós somos um povo plural, né, muito bem diversificado e que a gente vai ter um leitor que não necessariamente é conhecedor, né, dessa matriz que eu estou querendo propor, ok? Então, assim, pergunta, é possível rir da morte? Às vezes sim, às vezes não. Depende muito da maneira com que o tradutor vai trazer isso. Pensando ali, né, o humorista, né, pensando naquele episódio que eu fiz da cena da morte do Carlos, claro que assim, eu fui muito irônico, né, porque eu falei, nossa, foi promovido, foi pra cima ou foi lá pra baixo, né? Vai pro reino de Jeová ou de Beuzebu? Olha aqui o intertexto, né? Reino de Jeová ou reino de Beuzebu, né? Aí eu também fiz uma rima. Se for pro reino de Jeová, não dá. Se for pro reino de Beuzebu, vai tomar no cu, né? Então, aqui eu já fiz uma poesia, né? Não muito boa, mas fica aí a dica. Então eu trouxe essa questão da morte. Então o que que eu fiz? Eu tratei a morte como um objeto risível, né? Só que não necessariamente a pessoa não vai entender que a morte é risível, tá? Então, assim, essa questão do tema da morte, pensando ali a literatura fantástica, imagino que também deve ser muito diferente aí na Amazônia, né, na literatura amazônica, eu acredito que vocês devem ter muitas perspectivas sobre a ideia de morte, tá? Assim, essa foi uma ideia que me veio assim de cabeça, né, sobre a discussão da morte no fantástico, no insólito, tá? Mas claro que assim, não necessariamente, vocês podem trabalhar, explorar o humor ali, vocês podem pesquisar, por exemplo, morte e humor, né? Como que tem essa ligação? Tem trabalhos que discutem, né, o humor e a morte? Tem. Inclusive eu encontrei aqui uma tese que é da Federal do Ceará, não vou lembrar agora o nome de cabeça da autora, mas ela analisou as intermitências da morte, que se não me engano é do José Saramago. Então ela analisou como que a morte é ridicularizada, vamos assim dizer, no texto do Saramago. Então, como que o Saramago, né, trouxe essa questão, né, filosófica e tal, né, pensando ali quem que é o Saramago, né, enfim. Gente, vocês têm muita coisa interessante para tratar. Assim, claro, a morte foi um dos temas que me veio assim de cabeça, tá bom? Mas ó, eu vou falar um pouquinho também de algumas referências para finalizar um pouquinho a minha fala, que eu acho que eu extrapolei um pouquinho o tempo, mas desculpa já, mas eu espero que assim eu tenha conseguido chegar assim um pouquinho, né, a apresentar o que é o campo da tradução do humor, como que vocês podem traduzir isso, né, pensando a literatura fantástica, a literatura amazônica, ou pan-amazônica, enfim, vocês têm muitas possibilidades. Lembrando que vocês não podem separar, aqui já é uma dica, vocês não podem separar o humor da cultura. Por quê? O que é risível para um não é risível para outro. Então, pensando que vocês vão traduzir para uma língua estrangeira ou traduzir um texto estrangeiro para a língua portuguesa, vocês têm que ter um pouquinho essa dimensão cultural, tá bom? Então, aqui já tá uma dica. Não separa o humor de cultura. Tá? Você tem que pensar na ideia do contexto de época, quem que é o autor, pesquisar a fortuna crítica, enfim, tem vários caminhos para vocês tentarem discutir um pouco a tradução do humor,
né, pensando ali a ideia do conceito da morte, que é o que eu tentei trazer aqui para vocês, muito sutil. Mas, gente, eu vou falar brevemente, né, de algumas referências, tá? E que ficam como sugestões para vocês pesquisarem. Eu vou trazer algumas brasileiras e também vou trazer algumas estrangeiras. Eu acho que algumas eu tenho até, essas estrangeiras, eu acho que eu tenho algumas escaneadas. Então, quem tiver interesse, pode falar com a Suelen, que aí eu mando para ela, enfim, tá? A gente vai conversando. Bom, pensando aqui uma referência brasileira, a primeira referência que eu tive sobre tradução de humor aqui no Brasil foi, a Marta Rosas, com esse livro aqui, Tradução de Humor Transcriando Piadas, que é justamente a dissertação de mestrado dela, defendida na Universidade Federal da Bahia. O aporte teórico da Marta é a teoria do funcionalismo alemão, que é uma teoria que a gente vai chamar de teoria do escopo, né? Então ela também discute um pouquinho a transcriação do Haroldo de Campos, mas eu não recomendo vocês entrarem agora na transcriação do Haroldo de Campos, porque ele vai focar mais na poesia. Então eu penso que a teoria do escopo, né, do funcionalismo alemão, ela sustenta bem a proposta de estudos de vocês. Evidentemente, a Marta, ela priorizou o gênero piada, mas nada impede que vocês possam trabalhar cinema, teatro, histórias em quadrinhos, porque a teoria do escopo, embora ela tenha sido pensada muito para tradução literária, tá surgindo muita pesquisa boa sobre tradução de humor com enfoque funcionalista, tá? Então fica aqui uma dica da Marta Rosas, tradução de humor, tá? Ela também tem um artigo que ela propõe uma teoria de tradução de humor, então eu acho que é legal vocês darem uma lida, né, nesse livro da Marta Rosas. Ele é bem pequenininho, ele tem, acho que 128 páginas. Ele é bem tranquilo, ele não é difícil, então para quem não é da área de tradução ou da área do humor, vocês já conseguem ter pelo menos uma noção a partir do texto da Marta. E outra coisa que é legal, ela traz também um levantamento de algumas pesquisas antes dela. Então já fica a dica também para vocês consultarem, né, algumas bibliotecas, ver se tem algum artigo, né, derivado dessas dissertações e teses. Por exemplo, teve uma referência aqui que ela coloca, tradução de humor no grafite. Eu achei, assim, top de linha. Porque eu acho que falar de grafite com humor eu nunca vi. Então eu acho que deve ter sido uma pesquisa muito original. Essa dissertação tá na USP. Ela, por enquanto, não tá de acesso público. Então vocês teriam que se deslocar lá para ter acesso, ou tentar fazer pelo empréstimo entre bibliotecas sobre essa tradução de humor no grafite. Mas, enfim, ela traz um levantamento muito bom de muitas teorias, inclusive o texto da Annie Leibold tá aqui, que ela traz algumas coisinhas que eu mencionei para vocês aqui no início da minha fala, ok? Enfim, essa é uma primeira referência, tá? Para vocês darem uma estudada. A Sueli me conhece, sabe que eu tenho uma biblioteca gigante. Vocês estão vendo aqui uma parte da minha biblioteca, né? Mas tem um pouquinho mais aqui, aqui do lado. Mas eu vou trazer um pouquinho mais especificamente da área do humor, porque eu acho que é o que mais interessa a vocês. Esse aqui é um livro da Délia Chiaro, ou Délia Chiaro, não sei como é que deve traduzir, pronunciar o sobrenome dela, em que ela vai analisar piadas. Aqui, então, vocês estão vendo que a primeira referência foi de piada. A Délia Chiaro também vai trazer estudos de piadas com enfoque justamente nos jogos de palavras, que também é um outro termo-chave nos estudos de humor. Então, olha lá, termo-chave que eu falei para vocês, né? Derrisão, escárnio, zombaria, sátira, jogos de palavras, enfim, acho que teve mais algumas que eu falei, não vou lembrar agora de cabeça. Mas trocadilho, ambiguidade, ironia, né? Também a ironia está muito presente nos estudos de tradução e também nos estudos de humor,
tá? Não só na literatura brasileira, mas também na literatura estrangeira, e que isso vai demandar uma grande perspicácia do tradutor que vai querer propor uma tradução de um texto estrangeiro. Esse texto aqui é uma dissertação de mestrado de uma mulher de Portugal. Então a dissertação dela tá disponível na internet, que é da Maria José Alves Veiga. Ela analisou aqui como texto de pesquisa tradução audiovisual, que é justamente a tradução voltada para cinema, para televisão, para as mídias digitais. E o enfoque dela foi o humor na dublagem, né? Ou melhor, na legendagem, mas também na legendagem. Dublagem é uma outra esfera, que também é um outro domínio também da tradução audiovisual, em que o humor também tem muito trabalho em cima disso. Então, sobre legendagem, dublagem, voice over também, que é um termo para quem trabalha as mídias, né, como cinema, televisão e tal. Voice over também é um conceito muito massa, muito interessante para quem quiser trabalhar tradução audiovisual. Então, essa aqui é uma pesquisa dela de Portugal. Vocês conseguem ter acesso a essa dissertação dela, porque eu acho que ela publicou depois em livro. Quando eu fiquei sabendo, fui lá e comprei, né? Porque eu sou desses. Quando eu vejo alguma coisa que me interessa, eu vou lá e compro. Então, ó, Maria José Alves Veiga, né, sobre tradução audiovisual focada na legendagem, tá bom? Esse aqui não vai mexer por enquanto. Esse aqui, ó, para quem quiser trabalhar teatro, que é justamente o meu campo de pesquisa, eu sugiro esse aqui, ó. Egídio Bento Filho, né, O Riso e Suas Técnicas no Teatro, tá? Publicado pela editora Letra Capital, do Rio de Janeiro. Então, esse livro dele, como ele é dramaturgo, né? Então, o Egídio, ele traz uns trabalhos muito bons, né, de peças brasileiras, evidentemente. Né? Então, ele propõe aqui algumas técnicas, né, para quem quiser trabalhar o texto dramático. Evidentemente, não está falando de tradução aqui, mas aqui, para quem quer estudar o teatro, já tem pelo menos uma bagagem, né? Ele vai falar de tudo. Ele vai falar do exagero, que é outro conceito, o exagero, o gesto, né? O famoso qui pro quo, que é trocar uma coisa por outra, né? A falta de senso, figurino, improviso. Então, ó, o duplo sentido, a questão do obsceno, enfim. Tem várias coisas boas para quem quiser trabalhar teatro. Fica aqui a dica. Egídio Bento Filho, O Riso e Suas Técnicas no Teatro, tá? Esse aqui é um texto mais de caráter filosófico, então ele é teoricamente uma bíblia para quem vai trabalhar humor e riso, que é o Henry Bergson, que é o Riso, né, o ensaio sobre a significação do cômico. Evidentemente, essa tradução dele vocês vão encontrar na internet, que foi feita pela Jorge Zahar. Essa tradução foi feita em 2019 pela editora Edipro. Eu sugiro que vocês comprem essa tradução, porque ela para mim ficou um pouquinho mais clara do que a tradução da Jorge Zahar, tá? Então, inclusive, quem traduziu foi uma especialista em Bergson, né? Então, eu acho que ajuda muito a compreender o conceito, né, do riso, pensando ele no teatro, no próprio texto, que a gente vai chamar de humor verbal, tá? Esse aqui também é sobre humor no contexto brasileiro, que é do Roberto Elísio dos Santos e a Regina Rossetti, Humor e Riso na Cultura Midiática. Então, eles vão explorar a questão do humor, a presença do humor em várias linguagens, né? Por exemplo, crônica de jornal, as tirinhas, para quem gosta de histórias em quadrinhos, tirinha, cartoon, publicidade. Aqui tem a publicidade televisiva e a outra publicidade deles é a publicidade normal. Sitcom, para quem gosta de trabalhar sitcom, beleza? É uma boa possibilidade. Rádio, né? Que também para quem gosta de trabalhar o rádio é uma boa. Porno chanchada, olha só.
Então esse aqui é humor e riso na cultura midiática, né, do